Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, muito obrigado pela sua audiência, que bom encontrá-lo diante do televisor nesse começo de semana, primeiro dia da semana, dia do Senhor, dia dedicado à celebração da vitória de Cristo sobre a morte. Esse é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos, diz o salmista. Aqui estamos para, pela 17ª vez, programa Luz da Vida, debruçar-se sobre o argumento As Indulgências, uma das verdades esquecidas em não poucos ambientes da Igreja Católica. Obrigado por estar conosco e por permanecer conosco nos próximos 30 minutos. É sempre bom recordar o que é uma indulgência. A indulgência é a remissão da pena temporal dos pecados perdoados quanto à culpa. Pela 17ª vez, recordo a todos os telespectadores, para compreender a doutrina das indulgências, é preciso separar na comissão do pecado, na prática do pecado, duas dimensões, a da culpa e a da pena. Culpa é a responsabilidade do pecador diante de Deus. Ele é culpado por ter cometido aquele pecado. Como é que se resolve o problema da culpa diante de Deus? Arrependendo-se sinceramente e pedindo humildemente perdão a Deus. No caso dos católicos, no sacramento da confissão, isso se resolve. Acusa-se os pecados, recebe-se a devida orientação, o devido aconselhamento, a absolvição dos pecados. E aí seus pecados são perdoados e ele não é mais culpado. Isso resolveu parte do problema, mas tem outra parte do problema que ainda não foi resolvida. Qual é a parte do problema que não foi ainda resolvida? A obrigação de reparar o mal cometido. Isso se chama pena temporal. Você bagunçou aqui, tem que deixar em ordem aqui. Se você não deixar em ordem aqui, mesmo que você morra arrependido, reconciliado com Deus, na graça de Deus, você vai deixar a casa em ordem na outra vida. Isso se chama a purificação final ou purgatório. Então, o que a indulgência faz? A indulgência apaga essa pena temporal de um pecado que já foi perdoado quanto à culpa. E a indulgência é aplicada pela Igreja por aquilo que a Igreja chama o seu tesouro. O tesouro dos méritos de Cristo. Somente os méritos de Cristo cancelam a culpa e apagam a pena. Só os méritos de Cristo. Mas os méritos de Cristo apagam a pena, seja imediatamente, ou seja, os méritos de Cristo purificam a pessoa da pena temporal sem precisar de nada nem de ninguém. Mas os méritos de Cristo podem chegar àquela pessoa apagando a pena temporal, a remissão da pena temporal, as consequências do pecado, por meio das obras santas, das obras justas, das obras indulgenciadas da Igreja. Tem fundamentação isso na Bíblia? Claro que tem. Já vimos vários textos em outros programas. E vamos ver agora Colossenses capítulo 1, versículo 24. A Igreja pode completar aquilo que Jesus já realizou no Calvário. A Igreja, nós podemos beneficiar os outros membros da Igreja fazendo determinados atos, ou, para sermos mais precisos, os méritos de Cristo podem atuar purificando as penas temporais dos fiéis vivos ou falecidos por meio da ação de determinados fiéis na Igreja em estado de graça, reconciliados com Deus, confissão sacramental, comunhão, oração pelo Santo Padre. Isso tem fundamentação bíblica? Tem sim. Colossenses
capítulo 1, versículo 24. Deus é tão bom que fez com que a obra de Cristo no Calvário fosse, ao mesmo tempo, completa e ficasse incompleta. Que faltasse alguma coisa à obra de Cristo, não em absoluto, mas em relativo. A obra de Cristo, a obra da redenção do Senhor Jesus no Calvário, está completada. Isso é indiscutível. A carta aos Hebreus diz que Jesus Cristo morreu uma vez por todas. Uma vez por todas, não tem mais outro tipo de morte, não há outro sacrifício, não há outra causa de expiação. Mas a paixão de Cristo continua na igreja, mas a purificação da igreja continua a acontecer, o Calvário de Nosso Senhor continua a acontecer, continua a se manifestar, a purificação da igreja está em andamento. Falta ainda alguma coisa à paixão de Cristo. E cada um de nós completa a obra que Cristo iniciou e consumou, num certo sentido, no Calvário. Vamos ao texto, é o texto de uma riqueza tremenda. Agora, me alegro nos sofrimentos suportados por vós. O que falta? As tribulações de Cristo, completo na minha carne, por seu corpo que é a igreja. A obra de Cristo está incompleta. É São Paulo quem diz: eu completo na minha carne o que falta à paixão dele, pelo seu corpo, em benefício do seu corpo. Portanto, eu posso beneficiar todo o corpo de Cristo, que é a igreja, as obras indulgenciadas. A caridade de um ajuda os outros. Não apenas diretamente, atenção, fulano em estado de graça, confessou seus pecados, reconciliou-se com Deus no sacramento da confissão, comungou, rezou pelo Santo Padre e fez um ato de caridade a um pobre, a um coitado, na rua, um mendigo. Essa ação beneficia não apenas o mendigo, mas beneficia toda a igreja. Eu vou repetir. Completo na minha carne o que falta, as tribulações de Cristo, por seu corpo que é a igreja. Cristo Jesus quis que por meio de certas ações, em síntese são aquelas três: oração, jejum e esmola. Ou se quisermos uma expressões mais atuais: oração, penitência e caridade. Com essas três obras, podemos completar a paixão de Cristo em benefício do seu corpo, que é a igreja. O que é a paixão de Cristo? É o sofrimento de Cristo, sofrimento redentor. Obviamente que esse texto do apóstolo Paulo há de ser lido com outros dois textos. O primeiro texto é exatamente Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Eu vivo, mas já não sou eu. É Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Os méritos de uma pessoa que completa em sua carne o que falta à paixão de Cristo em benefício do seu corpo, que é a igreja. Colossenses 1, 24. São méritos de Cristo. Por quê? Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Se essas obras, penitência, oração, esmola,
trazem benefício pelo seu corpo, que é a igreja. Colossenses 1, 24, são os méritos de Cristo, porque já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Qual é o problema das indulgências, então? Qual é a dificuldade de aceitar a doutrina das indulgências se ela está impregnada da santa palavra de Deus? Se ela tem alicerce, se ela tem respaldo na palavra de Deus? Nós, evangélicos, sempre cremos nisto. Essa é a fé imutável da igreja. Vamos ver daqui a pouco com o documento de Paulo VI, que houve aberração, que houve desvio, que houve abuso na aplicação das indulgências, venda das indulgências aconteceram? Claro que sim. É a igreja que reconhece. Mas uma coisa é a disciplina, outra coisa é a teologia. Assim, por exemplo, a simonia. O que é a simonia? É a venda, é o comércio das coisas sagradas. A simonia é pecado. Porém, há de se discernir. A prática do pecado na administração dos sacramentos, isso é uma coisa. É a fraqueza humana, é a fragilidade humana, é o pecado humano de alguns filhos da igreja. E outra coisa é a teologia dos sacramentos. Uma pessoa que faz comércio com a missa, teoricamente, um sacerdote indigno, que vende os sacramentos. Eucaristia, por exemplo. É inadmissível o que ele faz, vender os sacramentos, vender a Eucaristia, fazer da Eucaristia fonte de lucro. Outra coisa é a teologia do sacramento. Outra coisa é a fundamentação bíblica do sacramento da Eucaristia. São duas coisas que temos que separar. Portanto, disciplina e doutrina teológica. Da mesma forma, ao longo da história da igreja, houve períodos em que cometeu-se abuso. Abusos foram cometidos na disciplina das indulgências. Isso é uma coisa sempre reprovável e a igreja reprovou, e vamos ver isso com Paulo VI. É Paulo VI quem vai dizer. No próximo bloco a gente vai tratar literalmente desse texto. Outra coisa é a teologia das indulgências. Não saia daí. Depois desse primeiro bloco, nós vamos voltar refletindo, acompanhando, estudando esse rico ensinamento sobre as indulgências, que pela 17ª vez, sempre com textos da Escritura, estamos compreendendo que a doutrina das indulgências é uma riqueza. A riqueza, o tesouro da igreja, os méritos de Cristo e dos santos, aplicados em favor dos vivos e dos falecidos, remitindo, cancelando, parcial ou plenamente, as penas temporais dos pecados perdoados quanto à culpa. Até o próximo bloco, se Deus quiser.